no qual vêem muita gente louca. Um gesto muito bonito o vosso, o de quererem visitar a vossa tia-avó, disse a mãe sorrindo para Simon e Jared pelo retrovisor. Ela vai adorar os bolinhos que lhe fizeram. Lá fora as árvores passaram por eles a correr, meras manchas de folhas amarelas e vermelhas entre ramos despidos. Eles não os fizeram, corrigiu Mallory. Limitaram-se a colocar a massa congelada no tabuleiro. Jared deu um valente pontapé nas costas do banco da irmã. Ei! Protestou Mallory, voltando-se para trás e tentando agarrar os irmãos. Os rapazes riram-se baixinho. Com o cinto de segurança posto, ela não conseguia tocar-lhes. Pelo menos fizeram mais do que tu, disse a mãe. Ainda estás de castigo, minha menina. Aliás, ainda falta uma semana de castigo aos 3. Fui a um treino de esgrima, respondeu Mallory, afundando-se no banco e revirando os olhos. Jared não podia jurar, mas pareceu-lhe que as orelhas da irmã tinham ficado estranhamente vermelhas quando ela disse aquilo. Distraidamente apalpou a mochila, sentindo o volume do livro que tinha metido lá dentro, são e salvo, embrulhado numa toalha. Desde que o mantivesse junto a si, Mallory não conseguiria livrar-se dele, nem as criaturas fantásticas conseguiriam deitar-lhe a mão. Além disso, talvez a tia Lucinda soubesse da existência do livro. Talvez tivesse sido ela que o fechara no fundo falso do baú para ele o encontrar. Se fosse esse o caso, talvez a tia conseguisse convencer os irmãos de que o livro era suficientemente importante para ficarem com ele. O hospital onde vivia a tia-avó das crianças era enorme. Mais parecia uma mansão do que um hospício, com as suas paredes maciças de tijolo vermelho, janelas às dúzias e um relvado bem cuidado. Um carreiro largo e branco de pedra ladeado por crisântemos dourados e cor de ferrugem conduzia a uma entrada também de pedra. Pelo menos 10 chaminés saíam do telhado negro. Que espetáculo! Este lugar parece ser ainda mais antigo do que a nossa casa, admirou-se Simon. Mais antigo, mas com muito melhor aspecto, acrescentou Mallory. Mallory, avisou a mãe. O cascalho rangia debaixo dos pneus da carrinha enquanto entravam no parque de estacionamento. A mãe estacionou ao lado de um carro verde bastante amolgado e desligou o motor. A tia Lucy sabe que a viemos visitar? Perguntou Simon. Telefonei a avisar, disse a Sra. Grace, abrindo a porta do carro e pegando na mala. Não sei o que lhe terão dito, portanto, não fiquem desapontados se ela não estiver à nossa espera. Aposto que somos das primeiras visitas que ela recebe há muito tempo, comentou Jared. A mãe lançou-lhe um olhar zangado. Em primeiro lugar, isso não se diz, e segundo, porque tens a camisa vestida do avesso. Jared baixou os olhos e encolheu os ombros. A avó visita ou não visita? Perguntou Mallory. A mãe assentiu com a cabeça. Sim, vem cá, mas não é muito fácil para ela. A Lucy era mais irmã dela do que a prima. Quando começou a ficar pior, a avó é que teve de tratar de tudo. Jared queria perguntar o que isso queria dizer, mas algo fê-lo hesitar. A família Grace entrou pelas portas largas de Nogueira da instituição. Na entrada havia uma secretária à qual estava sentado um homem de uniforme lendo um jornal. O homem levantou os olhos, fitou-os e perguntou ao escutador do telefone. Assinem aqui, por favor, disse indicando um dossiê aberto. Quem vem visitar? Lucinda Spiderwick, respondeu a mãe, debruçando-se sobre o dossiê para escrever o nome de todos. O homem fez uma careta ao ouvir o nome. Jared embirrou com o tipo de imediato. Uns minutos depois, apareceu uma enfermeira de camisa cor-de-rosa às bolinhas que os conduziu por um labirinto de corredores branco sujos, onde o ar era pesado e cheirava levemente a iodo. Passaram por uma sala vazia onde havia uma televisão ligada e ouviram risadas tontas vindas de algures ali perto. Jared começou a pensar nos hospícios que tinha visto nos filmes e pôs-se a imaginar pessoas de olhar alucinado, vestindo camisas de força, tentando libertar-se das suas amarras à dentada. Conforme passavam pelas portas com vidro,
ia espreitando para dentro das divisões. Num dos quartos, um homem novo, vestindo um roupão, ria-se que nem um perdido enquanto olhava para um livro virado de perna para baixo. No outro, uma mulher chorava copiosamente junto à janela. Jared tentou desviar o olhar da porta seguinte, mas ouviu alguém gritar: "Chegou o meu par de dança!" Ao espreitar para dentro da divisão, viu um homem desgrenhado que de repente esborrachou o rosto contra o vidro da porta. "Sr. Byrne", ralhou a enfermeira, colocando-se entre a porta e Jared. "E a culpa é toda tua", gritou o homem, mostrando uma fileira de dentes amarelos. "Estás bem?" perguntou Mallory. Jared disse que sim com a cabeça, tentando não mostrar que estava a tremer. "Isto acontece muitas vezes?" perguntou a Sra. Grace. "Não", respondeu a enfermeira. "Peço desculpa, normalmente ele até é bastante sossegado." Antes de Jared ter tido tempo de decidir se aquela visita tinha ou não sido uma boa ideia, a enfermeira parou junto de uma porta fechada, bateu 2 vezes e abriu-a, sem esperar pela resposta. O quarto era pequeno e do mesmo branco sujo do corredor. No centro da divisão havia uma cama de hospital com cabeceira de metal, onde, com um edredom enrolado nas pernas, estava sentada uma das mais velhas mulheres que Jared alguma vez vira. Tinha o cabelo comprido e branco como a neve, e a sua pele era também muito branca, quase transparente. A velhota tinha uma grande marreca e a sua coluna estava torta, inclinando-se um pouco para um dos lados. Junto à cama havia um suporte de metal de onde pendia um saco com um líquido transparente, ligado a um comprido fio que, por sua vez, estava ligado a uma agulha espetada no braço da mulher. No entanto, ao fixarem Jared, os seus olhos eram vivos e brilhantes. "Por que não fechamos esta janela, menina S?" perguntou a enfermeira, passando ao lado da mesa da cabeceira, que estava repleta de fotografias antigas e outras bugigangas. "Ainda se constipa." "Não", vociferou Lucinda, fazendo com que a enfermeira parasse de repente. Depois, uma voz mais suave, a tia-avó das crianças, acrescentou: "Deixe-a aberta, preciso de ar puro." "Olá, tia Lucy", saudou a mãe, um pouco hesitante. "Lembra-se de mim? Sou a Ellen." A velha senhora fez um movimento leve com a cabeça, parecendo recuperar a compostura. "Claro que me lembro. És a filha da Melvina." "Meu Deus, estás mais velha do que a última vez que te vi." Jared reparou que a mãe não tinha ficado muito contente com a observação. "Estes são os meus filhos, Jared e Simon, e esta é a minha filha, Mallory", apresentou a mãe. "Estamos a viver na sua casa e as crianças queriam conhecê-la." A tia Lucy franziu o sobrolho. "Lá em casa? Não é seguro viverem lá." "Contratei umas pessoas para fazerem algumas reparações", respondeu a mãe. "Olhe, as crianças trouxeram-nos bolinhos." "Que bom!" A velha olhou para o prato como se estivesse cheio de baratas. Jared, Simon e Mallory trocaram olhares. A enfermeira deu uma fungadela. "Não tem emenda", disse para a Sra. Grace. Não parecendo importar-se que a tia Lucy a pudesse ouvir, "recusa-se a comer seja o que for, enquanto estivermos a ver." A tia Lucy semicerrou os olhos. "Não sou surda, sabias?" "Não quer provar um?" perguntou a mãe, destapando os bolinhos e estendendo o prato à tia Lucy. "Lamento, mas agora não", respondeu a velha senhora. "Não tenho fome nenhuma." "Posso falar consigo ali no corredor?" sussurrou a mãe para a enfermeira. Não fazia ideia de que as coisas estavam assim tão mal. O seu rosto tinha uma expressão preocupada enquanto pousava o prato numa mesinha e saía do quarto com a enfermeira. Jared sorriu para o irmão. Não podiam esperar coisa melhor. Assim podiam ter uns minutos a sós com a tia. "Tia Lucy", disse Mallory, falando muito depressa. "Quando disse à mãe que a casa era perigosa, não estava a referir-se à construção, pois não?" "Referia-se às criaturas fantásticas", ajudou Simon. "Pode falar connosco, nós vimos-las", acrescentou Jared. A tia sorriu-lhes, mas o seu sorriso era triste.
Era a isso mesmo que eu me referia, disse batendo com a mão levemente no colchão. Venham, sentem-se os três. Contem-me o que aconteceu.